Amigas e amigos, esse é o Caminhando Juntos. Dou as boas-vindas a todos vocês. E hoje contamos com os companheiros do Grupo Espírita Redenção, Sérgio Rodrigues, Maria Fernanda Barbosa. Agradeço muito a presença de vocês, a participação, né? E vamos lá para o nosso Caminhando Juntos. Hoje nós vamos analisar o primeiro capítulo do livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que foi psicografado por Emanuel Cristiano e transmitido pelo Espírito Nora. Esse livro conta a história de um ataque a uma casa espírita, feita por espíritos do mundo espiritual inferior, né? Espíritos comprometidos, espíritos inferiores. Eles planejam, se organizam e planejam um ataque a uma casa espírita com o objetivo de destruí-la, né? Acabar com essa casa espírita. Então, nós vamos fazer a leitura que é desse primeiro capítulo, que não é longo, mas é muito interessante que no sentido da gente, a gente pensa, né, que uma casa espírita está protegida pelos mentores espirituais, pelos espíritos superiores, e que lá dentro nós estamos totalmente garantidos porque estamos na casa espírita, ou então somos médiuns, somos pessoas que frequentam uma casa espírita, por isso estamos blindados e isentos da interferência espiritual inferior, né? Mas aqui a gente vai ver que não é bem assim, né? Os espíritos mentores estão fazendo a parte deles, eles protegem, sim, mas cada um de nós precisa participar disso, né? Dessa responsabilidade da condução que tem na casa espírita. Então, eu acho que o grande recado desse livro é esse, né? Vamos começar, a gente vai começar lendo a história e, eventualmente, nós vamos tecer comentários sobre as questões que esse capítulo traz, que são muito interessantes, né? O título é Infiltração Programada. Né? Já pelo título a gente vê, não é? Como é o negócio, infiltração programada. Vocês têm alguma coisa que. Aliás, eu esqueci, né? De, de, de abrir a apresentação para vocês, né? Me desculpem. Fernanda, Olá, olá. Novo formato, né? Isso aí, faz isso parte. é. Bom, prazer sempre poder encontrar com vocês, né? E a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Esse livro que é tão interessante, né? Tem rendido bastante discussão. Bom, vou deixar o Sérgio falar, né? Depois a gente começa a falar sobre o tema. O importante é que nós estamos aqui novamente juntos, reunidos, com os amigos, amigas que nos fazem companhia nesse estudo, e esperamos possa ser proveitoso para todos nós, para nós caminharmos um pouquinho mais em direção ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa existência. Isso. Vocês gostariam do que já foi falado até aqui, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Fique à vontade, né? Até o título também é bem sugestivo. Senão podemos continuar, né? Vou começar então a leitura do texto. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam, lunáticas, pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal, né? Aqui a gente já tem uma noção, né? A gente vê assim que, de alguma forma, o plano material traz reflexos, né, do plano espiritual. A gente vê certas organizações criminosas que mais ou menos refletem esse tipo de ligação entre eles, né?
Quer dizer, é como se fosse uma hipnose, como se fosse uma ascendência de poder, de psicológica em cima do outro, né? Então, os espíritos ficam submetidos a esses outros espíritos que os comandam, né? Parece uma coisa um pouco assim, né? A gente vê que o mundo espiritual ele guarda muita semelhança com o mundo terreno, né? Ou melhor, a Terra é que guarda semelhança, né? O mundo terreno é que guarda semelhança com o mundo espiritual, né? Existem seres de todas as qualidades, de toda a espécie, né? E eles se agrupam de acordo com a afinidade que eles têm de pensamentos, de sentimentos, de proposta de vida. Então, essa região aqui que o espírito começa a descrever é uma região para onde são atraídos, por força dessa sintonia, espíritos de natureza ainda muito inferior, né? Espíritos que se dedicam à prática do mal, como eles descreve logo aqui, né? Planejando destruição de uma instituição terrena que se dedica ao bem, procura ajudar as pessoas em suas dificuldades. Então, esses espíritos eles se agregam nessa região devido à afinidade, né, que mantém na sua proposta de vida que eles sustentam, né? Então, são espíritos que se dedicam à prática do mal, como está descrito aqui no primeiro parágrafo, estão ali reunidos por força dessa sintonia, né? Dessa identidade quanto à proposta de vida que eles alimentam. É, isso aí. E o importante a gente perceber, né, que porque não é porque são espíritos inferiores que não têm inteligência para se organizar e compreender como as coisas funcionam, né? Isso é interessante a gente notar. Bom, continuando. Vamos ver Ah, aí diga. no curso do capítulo, né? Como você vai que como eles são também organizados, né? Eles se organizam, eles não atuam assim de maneira atabalhoada, né? Eles têm uma proposta, uma organização, uma hierarquia com chefes, com dirigentes. Quer dizer, o mundo espiritual, de um modo geral, ele é organizado mesmo, né? E a gente vê que tanto o mundo espiritual no que tem proposta no bem, como também o mundo espiritual inferior, que tem uma proposta no mal. Eles atuam de modo organizado, né? De modo a, ao trabalho, que eles chamam de trabalho, como nós vamos ver aqui, resulte na proposta, naquilo que eles estão se propondo a obter, né? É uma organização mesmo, não é nada feito de qualquer maneira. Nós vamos ver aí no curso do estudo, né? É interessante, porque a gente pensa assim, isso pode parecer uma ficção, mas quando a gente lembra, né, da máfia que atuava no mundo inteiro, né, aquela organização e tantas outras organizações criminosas, que você vê que tem pessoas ali encarnadas inteligentíssimos, que conhecem muita coisa, são às vezes muito cultos, mas são voltados à prática de coisas violentas, ao mal, né? A coisas erradas. E para eles aquilo é a realidade deles, mas são inteligentes. Então a inteligência não anda necessariamente no mesmo compasso que a moralidade, né? Então isso é interessante a gente entender aqui. Esse livro vai explicar isso de uma forma bem interessante. Bom, continuando aqui então. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava do centro do Largo dos Obsessores, que circulavam em torno do Jardim de Pedras com as seguintes argumentações: Avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo.
É necessário agirmos agora, ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos, de longa data, planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário-chefe pronunciou estas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do perseguidor mestre, ouvindo-o atentamente, enquanto a novidade corria relampejante entre os habitantes do estranho município. Até aqui, vocês querem fazer algum comentário? É Eu acho interessante. interessante, sim, até assim, retomando, né, algumas coisas que vocês já pontuaram em relação à organização, né, planejamento. Então, essa fala traz também um pouco disso, né, a questão da liderança, né, do comando, da hierarquia. Ele diz que há um trabalho em curso já há alguns anos, né, buscando essa infiltração. Então, eles estão de longa data planejando, então, invasão, domínio e destruição, né? Essa é a meta, né, dessa casa espírita. E aí, para esse intento, ele está conclamando todos aqueles espíritos, né, que estavam ali circulando na praça. Então, assim, existem, como a gente fala, né, sempre na casa espírita, que todos os trabalhos são importantes, né, que existe lugar para todo mundo. Então, a gente imagina aqui que, mesmo tendo um nível específico, né, um nível hierárquico ali diferente, você vê que um é o líder, o outro é um dos comparsas mais imediatos, outros, né, seriam ali meio que coadjuvantes ali na história, mas tem trabalho, né, para todo mundo em níveis diferentes, principalmente a partir de uma proposta organizada, né? Então, é interessante sempre, eu acho que vocês fizeram um apontamento muito importante no sentido da gente ter claro que quando se fala em inferior, né, a gente está falando sobre questões morais, né, e não sobre questões intelectuais, e que toda essa organização que a gente vê na Terra, ela tem muito reflexo, né, do que acontece, é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, se aqui é possível nós vermos movimentos organizados, redes de comunicação organizadas, estruturas que se organizam em níveis diferentes, com níveis diferentes de poder, até de manipulação ou de ação, isso é um reflexo, talvez até um pouco mal desenhado, né, do que de fato acontece no mundo espiritual, onde os recursos, né, de influência e tal, muitas vezes são ainda maiores. Então, é realmente importante, eu acho, a gente até fazer esse olhar mais amplo, né, tanto para além da história, quanto para as questões que nós vivenciamos no nosso cotidiano, né? Seja na nossa vida diária, seja no próprio cotidiano da casa espírita. Então, existe uma organização, sim, existe planejamento dos dois lados, né? Para tudo de bom que a gente quer fazer, mas também para todos aqueles que se sentem incomodados, né? Pelos trabalhos que são desenvolvidos. Acho que isso também vai ficar bem claro aí ao longo do desenrolar da história. É isso aí. Também a importância da liderança, né? Você vê esse espírito, né? Júlio César, o magnetismo dele, né? Que ele consegue exercer sobre os seguidores dele, né? A liderança que ele exerce. A palavra dele, de imediato, cativou toda aquela legião, todos aceitaram a ideia, se submeteram ao projeto, sem questionar nada, sem perguntar nada.
gente vê como é que é importante, né? Como é que uma pessoa, um líder, né? No caso, um espírito, né? Consegue dominar, manipular uma legião de outros, né? Que se deixam envolver por essas ideias, né? Isso a gente vê também aqui no mundo terreno, né? Como é que uma liderança é capaz de mobilizar, às vezes, uma parcela enorme da população, né? Isso é verdade, né, Sérgio? E a gente vê o seguinte, que isso é uma característica bem nossa, bem do espírito, né? Tem certas pessoas que têm o magnetismo, conseguem envolver as pessoas, como que meio que seduzir o raciocínio, o pensamento, as ideias, consegue passar as ideias de uma forma sedutora, de uma forma interessante, e consegue envolver. Isso tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo também, né? Isso é muito uma característica da relação humana, da relação entre os espíritos, né? É É isso que eu interessante ia isso. falar. Esse magnetismo, ele não depende de qualidade, né? Ele pode ser usado tanto num sentido como no outro. Ele é neutro. O que vai ditar se ele será usado para o bem ou para o mal é o aspecto moral. Moral, isso aí. A direção que vai ser dada, os objetivos que se quer com aquilo, né? Exatamente. Isso aí. Bom, então aqui ele passa a descrever a casa, né? Ele coloca assim: tenho aqui o relatório atualizado e, manuseando o desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo, segundos depois, em voz alta, estes dados. Aí começou a ler. Somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Então, olha só esse ano, 2.500 espíritos que estavam sob o nosso comando, ele dizendo, né, foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, né? Então, é um trabalho de desobsessão, um trabalho através da psicofonia, do diálogo, né? Ajudando esses espíritos a se libertarem dessas ondas mais negativas, né, e despertando, né, para a necessidade de crescimento e tal. Então, isso para eles é como se fosse uma derrota, né, como se fosse uma perda. E ele vai listando cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Olha aí, né? Tudo isso trabalho da casa. Né? 3.000 encarnados que estavam com problemas obsessivos conseguiram readquirir o equilíbrio. Então, ele vai listando aí os sucessos da casa, os trabalhos, as conquistas da casa, né? Em termos de trabalho mediúnico, trabalho da casa de ajuda aos irmãos encarnados e desencarnados. Né? Isso, para ele, está sendo um problemão, né? Usa o trabalho no bem como um fator motivacional para que aquela legião ali se entregue à prática do mal. É, é como se fosse o inimigo, né? A casa espírita é o inimigo deles, né? Eles precisam destruir. Aí continua, né? Por aqui, o centro em questão é um dínamo de benemerência. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imaginem se deixássemos o caminho livre. Olha só, né? Por isso, é preciso continuarmos redobrando nossos esforços, a fim de acabarmos com essa tolice de caridade, a absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. Olha só, né? Então, essas coisas para eles são absurdas, né? São coisas que não fazem o menor sentido. Tudo bem, a gente entende, né? Agora, é importante a gente perceber que isso aí tá, isso existe, né?
nós vivemos num planeta de expiação e provas, ainda muito ligado, muito dentro dessa faixa ainda de coisas dessa natureza, né? Dessa visão ainda muito distorcida, muito voltada para o egoísmo, para os interesses imediatos, para a satisfação de natureza material. Então, prevalece no mundo espiritual inferior essas coisas, né? Eu acho interessante, Nilo, assim, a gente até para além, né, talvez exatamente aí desse texto, e aí pensando também nas influências espirituais, né, de como nós formamos também nossas opiniões, de como o que nós consumimos, né, a sintonia que nós estabelecemos. Eu acho interessante, é interessante esse diálogo, né, no sentido de que cada ato importante que a Casa Espírita faz, né, e que a gente poderia interpretar como algo muito bom, muito positivo, né, pelos números que são muito altos, pela caridade mesmo, como ele mesmo diz que é feito. Eu acho interessante a gente conseguir imaginar que existe uma opinião contrária, né? Alguém que de alguma forma olha para o mesmo fato e vê algo muito negativo, ou então é capaz de narrar uma coisa muito boa como algo muito ruim, né? A gente tem vivido muito isso, né? O mesmo fato sendo narrado de formas tão diferentes, mas ao mesmo tempo fazendo tanto sentido, né, para algumas pessoas, no sentido assim, de algumas consciências, né? Da mesma, o que para nós pode ser dito ou imaginado como algo muito bom, para outros é tido como algo muito ruim. E isso dentro de um universo, considerando, né, nós encarnados, uma talvez com muita proximidade, né? A gente diverge assim entre quase, né, o que a gente seriam quase iguais, né? Daí tantas brigas na família, né, entre os amigos e tal, por pontos que para alguns são óbvios, né? Mas parece que o óbvio difere bastante assim dentro de grupos muito próximos. Então, eu acho que esse livro chama muita atenção em muitos outros momentos, né, momentos prévios, inclusive a esse capítulo que nós estamos lendo, sobre a importância do estudo, né? E, de novo, sempre a gente volta a esse tema em relação à doutrina, né? Para a gente poder compreender exatamente, não só algumas coisas que estão ditas aqui são muito óbvias para a gente, mas em termos de relações sociais, né, em termos da nossa postura enquanto cidadãos, né, enquanto profitentes mesmo da nossa doutrina, trabalhadores da casa espírita, repensarmos e pensarmos muito seriamente sobre as nossas posturas, os nossos pensamentos, né, a sintonia que nós estabelecemos, porque é isso, né? Os discursos têm fluído ultimamente de forma é, escorregadia, né? Caso as pessoas não estejam muito firmes nas suas proposições. Então, esse é um exemplo, né, de como que a visão de algo que é muito boa pode ser distorcida a partir dos conceitos que cada um traz, a partir do entendimento, até moral mesmo, né, de que cada um conseguiu aí até um certo ponto angariar. Isso que você falou é muito importante, Fernanda, porque o ponto de vista de cada um, a maneira de entender as coisas, aquele que vê a coisa de determinada maneira, ele acha que a maneira que ele está vendo é certa. Então, né, cada um pensando do seu jeito, está achando que está pensando certo. Ninguém vai pensar errado sabendo que está errado, né, propositalmente, né? É a questão do que faz sentido para aquela pessoa, para aquele espírito, o que faz sentido, o que realmente fala na lógica dele, emocional, não é verdade? Então, isso é muito complexo mesmo. O que vai ajudar isso, o que vai ajudar a mudar isso, na verdade, é como você disse, é o estudo, é o esclarecimento e realmente o conhecimento mesmo acadêmico da ciência, das artes, dos avanços sociais, né, aliados também a um estudo de cunho moral, de cunho, não moralismo, né, mas moral, de conceitos, de valores, né, do bem, valores bons que trazem o bem para as pessoas. Então, realmente é isso. Então, a gente pensa que é muito óbvio, né, o bem, mas não é bem assim, né?
Isso faz Certo. parte da diversidade, né? Porque só não há diversidade entre os espíritos puros, já inteiramente depurados. Aí a perfeição é absoluta, todos pensam do mesmo jeito. Mas em espíritos do nosso nível, nós estamos próximos uns dos outros, mas somos diferentes. Então, uns já progredimos mais num determinado ponto, outros progredimos em outros pontos. Então, temos maneiras diferentes de encarar determinadas situações, né? O importante é o respeito a essa diversidade, o respeito ao modo como o outro, ao ponto de vista do outro, né? Isso é que é fundamental para a boa convivência da vida em sociedade, né? Agora, uma coisa interessante aqui, só tem nada a ver, só que eu achei até curioso, engraçado. Desse monte de coisa aqui que ele fala, esses absurdos, tem uma realidade aqui, ó, que a renovação, a proposta de renovação moral trazida pelo Cristo exige demais dos seres humanos. Isso é uma verdade, né? Só que ele está falando com uma outra, no outro sentido, né? Mas porque a nossa transformação moral é realmente um processo difícil, mas é necessário, né? Nós temos que nos entregar a essa proposta, né? Então ele usa esse argumento para combater essa transformação moral. Você vê como é que são, como é que é as É, coisas. chega a ser engraçado, né? Porque você vê como é que é o ponto de vista. Realmente, o avanço do progresso espiritual, ele é doloroso, ele é vivido, experimentado, experienciado na pele, né? O sofrimento, até a gente começar a despertar, para começar a entender a relação entre as coisas, do porquê sofremos, qual a origem desse sofrimento, que tem a ver com a nossa conduta, com a nossa teimosia, com a gente querer algo que não é possível, enfim, né? Agora, ele coloca como sendo o Cristo exigindo demais das pessoas, como se fosse uma coisa totalmente doida. Esse cara vem exigir muito da gente. Sai para lá, né? Agora, Como se ele é fosse interessante a visão ele fosse nos libertar desse sacrifício desse sacrifício. de formação moral. Exato. Você vê como é que é aquilo que a Fernanda estava dizendo, cada um olha para a coisa e vê de um jeito, entende de uma forma. Isso realmente é o grande abismo entre as pessoas, entre né, a dificuldade que há ao entendimento entre as pessoas no plano em que nós estamos, né? Ele fala aqui com o objetivo de condenar essa transformação moral, né? Ele quer que os espíritos continuem nesse nível, né? Então ele acha que a transformação moral ensinada por Jesus é uma coisa que traz um sacrifício condenável, né? Na visão equivocada, de criminosa Isso. dele, né? Isso. A gente chega a entender isso aí por um aspecto que eu acho, quando eu penso sobre isso, assim, esses espíritos são muito ligados à matéria. A satisfação, o prazer, o sucesso, tudo para eles se traduz em bens materiais, em conquistas, né, no plano material, no poder, de quantas pessoas eles têm sob o poder deles, enfim, esse tipo de coisa, né? E o que Cristo nos ensina é algo numa outra direção, é diferente disso. Então, para eles, deve soar muito fora eles não entendem o sentido disso. Né? Porque vão ter que abrir mão de tudo que eles já conquistaram? Como assim, né? Em troca de E quê? a felicidade desses espíritos está lá no livro dos espíritos. É a infelicidade dos outros, né? Dos que estão ali convivendo com eles, né? É, Eles se comprazem com a nossa infelicidade. Então, à medida que nós promovemos a nossa transformação moral e vamos nos direcionando no caminho do aprimoramento, no caminho da perfeição, isso, vendo a nossa felicidade, isso para eles é uma infelicidade muito grande, né? Eles querem que todo mundo se mantenha num nível de inferioridade, num nível de sofrimento que eles estão vivendo, pelo menos no momento, né? Claro que eles também vão sair dessa condição, né? Porque a perfeição, o progresso é um determinismo divino e todos terão que
passar por ele, né? É. Mas eles não têm ainda esse entendimento. Então, eles querem é que todos permaneçam numa situação de sofrimento. É por isso que eles criam os processos obsessivos para levar a dor, para levar o sofrimento, que é com isso que eles se comprazem. Essa é a pseudo-felicidade que eles sentem. É porque nesse jogo eles dominam, né? Eles ali têm poder nessa questão de dominação e levar ao sofrimento e manter os espíritos ali em sofrimento, eles dominam isso. Ali eles se sentem poderosos. Esses espíritos estão fora do alcance deles, para eles faz eles verem que existe outra coisa que eles não controlam. Então isso causa neles, né? E a felicidade que esses espíritos apresentam, para eles faz eles se sentirem muito mal, né? Bom, aí eles colocam aqui, começam a falar da situação deles, né? Que eles são cobrados também pelos superiores, como diz aqui. Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Tenho comigo os apontamentos. E, lançando ao vento alguns papéis, continuou irritado. Vejam, requisições de obsessão, memorando solicitando prioridades, inúmeras ordens de serviço não cumpridas e sem contar as infinitas reclamações. Como veem, nossa incompetência está declarada, né? Então, eles estão sendo cobrados e considerados incompetentes. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra através da reencarnação. Né? Olha só, né? A visão deles, né? Nós podemos sucumbir a essa casa espírita e a esses gemissários de luz aí que vão nos engalbelar, vão nos fazer lavagem cerebral para a gente ter que reencarnar. Então, para eles, trata-se disso, né? Aí eles perguntam, como vamos agir? Os espíritos que estão ali acompanhando. Como vamos agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? Aí ele diz, não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Olha que interessante aqui, né? Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual, milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes extraordinário auxílio. Bom, então eles estão dizendo aqui que eles não podem fazer o que querem, né? Eles precisam elaborar uma estratégia, porque leis universais regulam nossa influenciação. Essas leis nós vamos ver aqui agora, imediatamente, bem em seguida aqui, né? Vocês querem fazer alguma colocação? Da parte anterior, né, eu achei interessante, assim, além dessa coisa que você já está pontuando aí da questão dos limites, né, porque eles perguntam logo se vão fazer, né, os objetos se movimentarem, vão tacar pedra, vão assassinar alguém, né, você vê que tem são propostas, né? E ele diz ali que outras propostas foram proferidas, são propostas, algumas, né, graves, até De assassinato, atuação na matéria até, né? de Na atuação na atuação no plano matéria. material, né? Isso, e ele fala, bom, calma, né? Não é assim, né? Não pode fazer qualquer coisa, até aí tem limite.
Mas achei também interessante quando ele fala ali no início, né, que ele está falando no início de um pouquinho mais acima, né, antes, falando sobre a questão toda aqui da perseguição, né, de que eles não podem falhar, tem uma prestação de contas, e ele fala que é muito importante ter cautela, né, em relação aos emissários da luz, porque eles são capazes de fazer uma lavagem cerebral, propondo um falso bem-estar, com o objetivo de nos escravizar novamente através da reencarnação. Então, acho que isso tem um diálogo muito direto, né, com o que comentaram antes a respeito do absurdo que seria a renovação, né, proposta pelo Nazareno, né, a mudança de atitude, porque essa visão, né, da reencarnação como algo tão ruim, né, eu acho que fala muito da questão da responsabilidade, né, o fato da reencarnação também ser esse momento em que a gente, de alguma forma, se vê diante daquilo que nós efetivamente temos plantado, né? E a gente começa a colher nas nossas situações cotidianas, né, da reencarnação e também por conta das limitações, né? Por isso que eles querem ficar no mundo espiritual, né, podendo, né, se esquivar dessas responsabilidades de alguma forma, claro que se complicando aí um pouco mais nesse processo, mas ainda um pouco alienados né, desses desdobramentos. Mas achei interessante ressaltar o entendimento da responsabilidade que é a reencarnação. Né? Realmente. Então, o fato de reconhecer a reencarnação, né? Saber da existência da reencarnação, que a maioria aqui na Terra não conhece, não aceita, não acredita. Quer dizer, você vê que a questão, como é que é a questão do intelecto, né? Ela se desenvolve mais rapidamente. Ele sabe que existe a reencarnação, sabe que para ele vai ser uma dificuldade, né? Até porque ele deve conhecer também, deve ter noção das expiações que ele terá que passar devido a todo esse comprometimento. E então ele está querendo evitar tudo isso, né? Está querendo lutar para sair vitorioso, para não ter que se submeter a isso através desse processo reencarnatório. É interessante que no Livro dos Espíritos fala que tem espíritos que ficam sem reencarnar há muito tempo, às vezes séculos, né? Mas mais dia, menos dia, em algum momento ele vai voltar a reencarnar, né? Isso aqui pode ser um exemplo desses. O espírito já está há muito tempo no plano espiritual, se sente livre, ali ele está livre, né? Porque na encarnação você vai se reequilibrar com a lei, né? Com a verdade. Isso para eles é visto como uma prisão, né? É que eu vou estar preso lá sofrendo. Então, para eles, a reencarnação é o inferno, né? Porque eles, como você falou, né, Sérgio, eles vão se deparar com os resultados e as consequências de tudo que eles vêm fazendo, né? Interessante. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas e etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores, né? Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos, entre aspas, do caminho do bem.
Olha só a ironia dele, né? Eles é que de tempos em tempos abrem brechas, nós apenas aproveitamos os deslizes e os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus, novamente entre aspas. Então, ele está sendo irônico. Olha só quanta coisa aqui tem para a gente pensar, não é verdade? Podemos Eles, pegar lá de cima e diga, ele Sérgio. já percebeu que na marra não vai, né? Na força, Tá. ele não vai conseguir nada, eles não vão conseguir nada. Então, eles estão por um outro caminho, né? Caminho de se aproveitar das condições internas dos próprios trabalhadores, frequentadores da casa, né? Explorar essas deficiências, vamos dizer assim, né? Ainda nós ainda temos, né? Todos nós temos, né? O centro espírita não é um lugar de pessoas inteiramente depuradas, né? Longe disso ainda, né? Então todos nós estamos lá, estamos com propósitos, melhor dizendo, de nos melhorarmos, de corrigirmos os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas ainda os temos. Então, é nesse ponto fraco que ele está dizendo aqui que vai atacar a instituição, porque ele sabe, né? Você vê como é que é inteligente esse espírito. Ele conhece a fragilidade das pessoas, dos trabalhadores da instituição, dos frequentadores, né? Então ele percebeu que por ali é que ele pode alcançar algum êxito e não querendo entrar, criar aqueles fenômenos materiais, né? De jogar objetos, de fazer alguém, de matar alguém. Por ali ele não iria conseguir, porque ali os benfeitores têm condições de proteger. Agora, o nosso interior, o nosso íntimo, os benfeitores não têm como entrar para nos modificar. Cabe a nós promovermos essa modificação, essa transformação, não permitindo essas brechas aqui que eles estão anunciando que vão, através das quais eles vão penetrar. É. Então, a gente pode até, como se diz, contextualizar isso, né? Quando eles falam que vão estimular ocultamente, né, silenciosamente, as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargo, tudo isso a gente traz. Orgulho, vaidade, melindre, né? Uma opção de coisas, assim, em algum nível, todos nós temos um pouquinho de tudo isso, porque somos humanos, né? Então, agora, eles não vão estar lá no centro espírita nos esperando, né? Lá no centro espírita, muitas vezes eles não têm acesso, eles não conseguem entrar, porque é um local de trabalho e está protegido espiritualmente. Eles vão nos buscar no dia a dia lá fora, né? Nas nossas casas, no trabalho, na rua, nos momentos em que a gente deixa cair a nossa vibração mental. Então, é aí que eles vão atuar, insinuando pensamentos de discórdia, né? Tocando nas nossas feridas de vaidade, de orgulho. Ah, você vai deixar fulano falar assim com você? Olha só, você já tem tantos anos de trabalho na casa, o outro chegou agora e já quer te dar a ordem? Você vai deixar? Né? Então, esse tipo de coisa, Eles não vão entrar na casa, porque na instituição, porque, como você falou, os benfeitores criam como que uma barreira fluídica ali que eles não isso, podem penetrar. Nós, os trabalhadores, os frequentadores, é que já vamos chegar na casa com todas essas mazelas aqui que ele isso descreveu. aí. E eles vão influenciar do lado de fora, na nossa casa, no nosso trabalho, né? No dia a dia, eles vão insuflando essas mazelas nas nossas mentes, né? Então, quando nós chegamos ao centro espírita, já viemos com ela, trazemos essas dificuldades. E É é isso nisso que aí. eu estou dando a entender aqui que eles vão ver. Interessante, então, né, que eles falam nas brechas, né? Quais são as brechas que nós abrimos para essa influência, né? Então, nós deixamos de alguma forma, né, o caminho aberto, lembrando sempre que
esses processos obsessivos têm total relação com afinidade, né? Não é nada que não seja seu, né? Não é nada que não seja nosso, não é nada que seja plantado de forma totalmente externa a nós, né? É uma brecha, é um caminhozinho, né? Uma portinha que a gente deixou aberto ali e que, se for bem estimulado, e aí é interessante, né, essa comparação anterior. Não é um assassinato, não é um negócio voando que chama muita atenção. É algo bem sutil, é o que ele fala, vamos agir no surdino. Então, é algo bem sutil, que está guardadinho ali em algum lugar, que é muito mais visível, né, transparente para os espíritos, tanto para os espíritos superiores quanto para esses inferiores, e que mostram qual é o caminho através do qual cada um de nós se mostra mais suscetível, né? E aí, como ele fala, eles dizem que de tempos em tempos a gente faz aí alguma onda de influenciação. Aqui, de tempos em tempos, a gente deixa essas portas abertas, né? Em algum momento, seja porque passamos por alguma dificuldade, ou seja porque, enfim, aprendemos com alguma situação, ou ouvimos, ou estamos mais assíduos, por exemplo, em algumas atividades, estamos com as nossas portas fechadas. E aí, por uma situação, seja ela qual for, nós vamos aos poucos abrindo, abrindo, e aí se estabelece uma outra oportunidade, né? Mas são situações que nós trazemos, né? Nós temos ali um É, pontinho a ser tocado. é verdade. Eu ainda diria o seguinte: nós ainda temos muito mais afinidades. A nossa vibração é muito mais próxima deles, dos obsessores, do que dos mentores. Nós estamos muito mais próximos, né? Então, assim, eu diria que as nossas portas, às vezes, nem estão abertas, mas nossas portas são frágeis. E muitas vezes eles têm a chave. Esse é que é o problema. Eles tocam no ponto certo. Por exemplo, esse exemplo que eu dei. Eu gosto de contextualizar, dando um exemplo, porque fica mais fácil da gente entender como é isso atuando na nossa vida. Porque a gente falar em tese realmente esclarece, mas o exemplo eu acho que enriquece esse entendimento, né? O exemplo que eu dei. Chega uma pessoa, um médium que chegou na casa há pouco tempo, já está abraçando várias tarefas, já está coordenando trabalhos. Aí uma pessoa olha para aquilo, já está há mais tempo na casa, um médium, um trabalhador, né? E pode se sentir assim diminuído. Nossa, ele fala cheio de autoridade, ele chega aqui já se achando, sei lá, chefe de tudo, né? Fazendo o trabalho, dando ordens para as pessoas. Eu já estou aqui há um tempão e ele chegou agora e já está. Então é para a gente pensar, né? Por que que eu já estou há tanto tempo, né? E tenho determinado gama de atividades, e ele que chegou agora já está trabalhando tanto? É nisso que eu tenho que pensar. Por que que ele já está trabalhando em tantas coisas, já está se dedicando tanto, e eu ainda estou aqui marcando o passo, ainda não abracei tantas tarefas quanto ele? É isso que eu tenho que começar a pensar, e não ficar com inveja, ou me sentindo diminuído, achando que ele está querendo se exibir. Não, não é por aí. Então, e aí que a gente vai treinando o autoconhecimento, vai treinando, né? A gente começa a nos conhecer, a conhecer as nossas deficiências assim, né? Analisando friamente a coisa. Eu já poderia estar que nem ele ou mais até. Só que eu não me dedico, eu não me empenho tanto nos trabalhos da casa, eu me limito ao mínimo necessário, né? Então, assim, são coisas para a gente refletir. Claro que isso não é regra, isso não é lei, mas um exemplo que pode acontecer, um exemplo, uma brecha que eles podem usar, né, da vaidade, do orgulho, ou de pessoas que têm o palavreado muito solto, gosta muito de falar e às vezes fala coisas desnecessárias que não poderia não falar, e por aí vai, né? E essas brechas eles vão usando para causar desarmonia entre as pessoas, animosidades, brigas, mal-entendidos, né? E assim ele começa, as pessoas não se entendendo, o trabalho também começa a sofrer consequências disso, né? Começa a cair a qualidade do trabalho,
de assistência social, trabalho mediúnico, enfim, né? Podemos continuar? Podemos seguir. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Olha só, os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Então, olha só, né? Por mais que eles estejam ali ajudando, protegendo a casa, uma pessoa entra, um trabalhador entra para trabalhar na casa, chega lá no seu dia, e ele vem com um pensamento, já vem influenciado lá de fora, ele lá dentro, ele pode estar ligado ao obsessor que está lá fora, e sendo influenciado por esses pensamentos, por essa dissintonia, né? Então, e os benfeitores não têm como evitar isso, porque é livre-arbítrio, é lei das afinidades. Como é que ele vai evitar que a gente tenha afinidade com o espírito? Eles não têm como fazer isso, né? Então, olha a responsabilidade que cada um de nós traz. É Eu acho que quando... esse trecho é muito interessante nesse sentido, né? Que é deixar claro, taxativo, que quem carrega, né, para dentro da casa espírita todo esse processo de dificuldade são os trabalhadores, e aí aqueles que, em tese, seriam os mais interessados, né, em que o trabalho fluísse, que a casa crescesse, na qualidade do próprio trabalho, mas é o seu próprio comportamento, é o exercício do seu livre-arbítrio que coloca todo o trabalho em xeque. Eu acho que essa visão, né, de que é através de cada um de nós, do indivíduo, né, que essa brecha é aberta e que há essa influência tão contundente, né, a partir desse exercício de livre-arbítrio, eu acho que isso chama muita atenção, assim, né? Muita responsabilidade individual. É verdade. A gente nunca deve esquecer que uma casa espírita, ela tem um amparo, ela é inaugurada, ela é criada com o apoio do mundo espiritual superior, mas ele é um trabalho dos encarnados, assim, da parte material da casa espírita, é um trabalho levado pelos encarnados. É um trabalho da casa espírita, em primeiro lugar, ajuda aos trabalhadores. É um grande ponto de apoio, de aprendizado, de crescimento para os trabalhadores. Os mentores estão ajudando nesse processo, mas não são eles que precisam de nós, somos nós que precisamos deles, né? Então, assim, estar numa casa espírita, tendo a proteção, o amparo do plano espiritual, é uma oportunidade grande, imensa, da gente progredir, da gente receber conselhos, da gente receber esclarecimentos. Isso é, em primeiro lugar, o primeiro beneficiado somos nós, os trabalhadores, né? Nós não estamos ali colaborando com os benfeitores, não. É o contrário, né? Geralmente é o contrário. E ainda assim, né, e por isso a ação dos benfeitores é uma ação muito respeitosa, né? Respeitando, então, os nossos limites e as nossas possibilidades. Então, a ajuda está ali, né? Mas quem dá o tom em relação ao comportamento somos nós. Diferente da ação dos obsessores, não há uma coação, né, por parte dos benfeitores, né? É respeitado, como diz aqui no texto, né? Eles respeitam, então, o livre-arbítrio, né? E buscam tirar, então, um proveito, né, dessas questões com ensinamentos para cada um desses frequentadores. Tá? Se não há, se os benfeitores percebem que não há empenho, não há interesse, não há seriedade nos trabalhadores, eles se retiram, né? Eles se retiram porque eles veem que o trabalho deles está sendo em vão, né? Os encarnados não estão correspondendo
dentro da proposta da casa, né? Então, se não é levado a sério, se as pessoas não se empenham, se não vigiam, não vigiam o seu comportamento, eles acabam se distanciando. E a gente se distancia até pela frequência vibratória que cai, né? E a gente não consegue o acesso, né? Existem relatos aí, nós já ouvimos, né? Em expositores do grupo, que tem casas espíritas dirigidas por obsessores, dado o grau de confusão, dado o grau de desinformação, de trabalho que não é levado a sério, né? E se perde toda a possibilidade de assistência e de ajuda de uma forma mais séria às pessoas, né? E tem outro aspecto que, aliás, ele destaca, que ele fala aqui, né? Que os espíritos da casa, né, os benfeitores, eles permitem também essa influenciação dos obsessores para servir de teste para os trabalhadores e para os frequentadores. Quer dizer, eles deixam também, muitas das vezes, que a gente, já que fizemos a opção por esse caminho, ele deixa que nós passemos por essas dificuldades, vai ser como um aprendizado, para que dali a gente possa extrair experiência para não repetirmos essa escolha, esse caminho, né? É verdade. Porque senão qual o mérito, né? Daquele que não é experimentado e não prova o seu valor, né? É como um atleta que treina, 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 e nunca vai para uma prova, nunca vai para uma competição, né? Então, assim, ou outros casos, né, de pessoas que são protegidas, são sempre tuteladas, protegidas, tem sempre uma proteção em volta, e ela nunca tem a chance de se testar, de mostrar a sua capacidade, de mostrar como ela é realmente. Então, é isso, nós estaremos em contato com esse mundo, com tudo que o mundo oferece, de bom e de ruim. E nisso é que está o mérito, é a gente poder entrar em contato, cair, levantar, ir aprendendo e crescendo, e ir se fortalecendo. E com o tempo aprender a evitar as coisas que não nos fazem bem, né? Isso também faz parte do crescimento. Continuando, contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação de seus pupilos no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Olha só, eles apostam na reprovação. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc. Entretanto, naturalmente, em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. Quer dizer, né, eles se envolvem com pessimismo, irritação, palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. Então, olha só, é bem aquela história do vampiro, né, que ele só entra na casa a convite, né? E nós meio que também fazemos isso, né? Os espíritos obsessores se aproximam e a gente meio que acata, né? Os pensamentos deles, a gente ouve, passa a ouvir. Então, a gente se autorizando o processo de influenciação. Olha que interessante, né? E na maioria das vezes vem aqui, né, um negócio importante também que a gente viu, para nossa satisfação, nem se lembram da oração que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Então, está aqui, a oração. É um remédio, né? Para nos ajudar a afastar essas influências, né? Então, Você vê que envolvidos. Ah, desculpe, fala. dificuldades econômicas, sociais e políticas, até isso eles se aproveitam para que gera, né, um caldo de insatisfação, como ele diz, Isso. de pessimismo, de irritação. Até isso eles se aproveitam para poder penetrar, né? Se envolvem nesse clima, né, de insatisfação, de contrariedade, de desilusão, enfim, né?
e se tornam alvos fáceis. Nos tornamos alvos fáceis nesses momentos, quando a gente cai nisso, né? E a oração aqui como sendo é, o que poderia nos afastar dessa influência, né? A importância da oração, a importância da gente treinar a elevação do pensamento, nos colocar em contato com os benfeitores, né? Eu Bom, acho que esse destaque, assim, né, independente do contexto, né, a gente não pode esquecer de vigiar, né, porque as dificuldades econômicas, sociais, políticas, né, questões da nossa vida, independente, né, do, do contexto externo, mas da nossa vida pessoal, enfim, sempre existirão, né, no mundo de provas e expiações questões difíceis, né, alguns desafios, sejam eles coletivos ou individuais, mas a gente não pode deixar de vigiar, né? E aí o texto, inclusive, está exatamente como a gente costuma ressaltar, né, no estudo até do próprio Evangelho, né? Vigiai e orai. isso Né? aí. Então, se esquece tanto dessa vigília em relação aos pensamentos, né? A postura, quando ele fala ali pessimismo, irritação, os palavrões, né? Então, o que que a gente emite em termos de, né, das palavras, porque quanto sentimento vai carregado, né, nessa palavra também, né? E isso então, a forma de entrar numa vibração negativa, né, de abrir as portas e nesse contexto todo, né, confuso, essa colocação que eles fazem, né, nem se lembram da oração. E a oração poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Você vê a profundidade disso, né? Da importância de vigiar e orar, independente do contexto. Sempre vai ter, né, ao nosso redor alguma situação adversa. A gente não pode deixar de vigiar, a gente não pode deixar de orar. Esse é o nosso escudo, né? Essa é a nossa forma de nos protegermos. Aí. Bom, e para encerrar, o que que aconteceu, né? Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia: vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem, comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviços à extensa turba de obsessores. Um deles lá, né, foi socorrido pelo centro espírita. Tendo se libertado da influência negativa, narrou-nos com riqueza de detalhes diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando marcassem reunião com todos os cooperadores desencarnados, com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão. Então, é isso. O primeiro capítulo termina assim, e esse é o início dessa história, né? Que deve ter muitas peripécias aqui, muitas coisas acontecendo, uma verdadeira batalha, né? De recursos para lá e para cá. Então, isso dá uma ideia da importância da nossa atitude, né, no centro espírita, não só no centro espírita, mas principalmente na casa espírita, onde é um local em que está sendo realizado um trabalho que vem de mais alto, né? É um trabalho que vem com a proposta de nos ajudar. A nossa responsabilidade é grande, né? É um alerta, né? É um alerta, é um alerta. Nós ficamos por aqui e gostaria, fiquem à vontade para fazer suas colocações finais. Os nossos amigos que estão assistindo Caminhando Juntos. Bom, da minha parte, só agradecer a oportunidade de participar mais uma vez desse encontro de reflexões, sempre tão importante. Agradecer aos companheiros que estiveram conosco, nos fazendo companhia durante esse estudo, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até uma Bom, próxima, Sérgio. também até a próxima, Sérgio. Também agradeço o convite, Nila, é sempre bom estar com vocês. E agradeço também a audiência, né, dos nossos amigos que
refletiram conosco durante esse período. Ok, muito bom, né, participar desse programa. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, Sérgio, Fernanda, para esse trabalho. É sempre bom estar junto de amigos, né, refletindo sobre a doutrina espírita. Espero que a gente possa ter levado aos companheiros e companheiras, né, reflexões importantes sobre a doutrina, né, que possa nos ajudar nesse trabalho que a gente faz, né, que a gente persegue de progresso, né? É isso aí. Então, uma boa noite a todos e todas e até uma próxima.